Olá, como é que você está? Tudo bem? Você lembra que eu falei para você que estaríamos juntos? Estamos aqui. Vamos começar mais um conteúdo. Olha lá, doença celíaca. Vamos juntos comigo. A doença celíaca é uma doença eminentemente autoimune, mediada geneticamente pelo HLA, Q2 e Q8. Olha, tem um macetezinho para a gente decorar isso aqui. Doença celíaca, doença quelíaca, celíaca, quelíaca, Q2 e Q8. Tiago, se eu estou falando de uma doença autoimune, então provavelmente eu tenho um tecido a ser agredido, é fato, é verdade. E o tecido agredido é o complexo de proteínas do glúten. Veja, complexo de proteínas? Sim, sim, complexo de proteínas. Do qual a gliadina é a principal proteína atingida na doença celíaca. Onde é que eu vou encontrar o glúten? O glúten, em sua maioria, é encontrado na cevada, no trigo, no centeio, aquela cervejinha lá que você toma todo final de semana. Bom, se eu tenho um ataque a essa proteína, provavelmente, se essa proteína estiver dentro do meu intestino, eu vou ter um ataque a esse tecido. Verdade, é muito verdade. Não é à toa que fisiopatologicamente, na doença celíaca, essas vilosidades que você está vendo aqui, elas se encontrarão atapetadas, lisas, uma grande característica da doença celíaca. Certamente que na vigência do seu quadro clínico típico, porque a hipotrofia de vilosidades ou até o seu atapetamento não é uma condição patognomônica da doença celíaca. Bem, o que a prova vai querer te pegar? A prova vai colocar para você um paciente com outras doenças autoimunes. É isso, porque na medicina, quem tem um, tem dois. Quem tem duas, tem três doenças autoimunes. E, na sua maioria, sempre as mais prevalentes dentre essa nossa investigação. Olha lá, diabetes tipo 1, doença de Hashimoto. E aí, essa aqui que estranha, né? Dermatite herpetiforme. Tiago, dermatite herpetiforme é do herpes, é um vírus. Não, não é isso. Anatomicamente, a dermatite ela é herpetiforme, propriamente dita. Presença de vesículas, eventualmente até em colar de pontas, tá? Presentes em áreas extensoras como joelhos e cotovelos. Imunomediada, não é viral. A prova vai exigir para você também um conhecimento curioso e que vai valer de muita importância no diagnóstico, que é a deficiência de IgA. Sim, também imunomediada. Então, pensando no diagnóstico, o meu anticorpo mais sensível e com boa especificidade para a doença celíaca é o antitransglutaminase IgA. Olha lá, se eu tenho um antitransglutaminase IgA e meus pacientes com doença celíaca, eles podem ter deficiência de IgA, significa que eu posso ter exatamente um falso negativo. Horas, Tiago, então, se eu tenho um paciente com um quadro típico da doença celíaca, eu tenho antitransglutaminase negativo, mas o meu IgA também é deficiente, eu não posso afastar o diagnóstico, é verdade, é bem verdade. É por isso que lançaremos mão, então, de um segundo anticorpo. Lembra da gliadina? A principal proteína envolvida na doença celíaca? Sim. Lançaremos mão
do antigliadina IgG. Olha lá, já nos ajudou, não é verdade? Então eu tenho um paciente com um quadro típico. Eu tenho antigliadina presente. Mas ainda eu não tenho um diagnóstico fechado. É verdade. Qual que é a clínica da doença celíaca, então? Se fisiopatologicamente eu tenho uma agressão às vilosidades intestinais, horas, então eu terei diarreia. Eu matei a questão. Não, 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 não. Não é isso que a prova vai te cobrar. Na doença celíaca, a forma desabsortiva é a forma mais comum nos adultos. O atapetamento de vilosidades gerará a desabsorção de cátions divalentes do ferro e do cálcio. Veja, pacientes que apresentam cronicamente uma desabsorção de ferro e de cálcio também apresentarão uma anemia ferropriva refratária. Sim, numa paciente que nem tem hipermenorreia, um paciente que não está sangrando, pacientes com desabsorção do cátion de valente cálcio apresentarão uma osteopenia fora da idade, fora de contexto de fator de risco. É esse o conhecimento que a prova vai te pegar. No cenário de suspeita diagnóstica, de síndromes desabsortivas, de anticorpos positivos, a biópsia é uma propedêutica interessante. O que eu vou encontrar, então, na biópsia duodenal? Primeiramente, eu preciso de 4 amostras. Dessas 4 amostras, apresentar-se-ão as informações: a hipertrofia das criptas, o atapetamento ou hipotrofia das vilosidades. E agora uma informação importantíssima: o conglomerado linfocitário. Sim, o conglomerado linfocitário é um evento importantíssimo na doença celíaca. A gente vai ver lá para frente. Por quê? Coloca aí na memória. Tiago, então eu fiz a minha biópsia, ela deu positiva. Mas eu tenho um paciente que não tem anticorpos positivos. Eu estou em dúvida. O que eu faço? Ora bolas. Então, se eu tenho um quadro suspeito com anticorpo negativo e biópsia presente, eu posso lançar mão do meu conceito genético da coisa. A pesquisa dos HLAs Q2 e Q8. Vez que a ausência de HLA Q2 e Q8 afasta o diagnóstico de doença celíaca. Embora alguns pacientes apresentem HLA Q2 e Q8, não necessariamente terão doença celíaca, mas a sua ausência sim. A sua ausência afasta o diagnóstico desta patologia. Se você tem um paciente com quadro de desabsorção e que você suspeita de doença celíaca, mas os HLA são negativos, sinto lhe dizer, você vai ter que procurar outro diagnóstico. Diante de todo esse conteúdo, como que eu trato o meu paciente com a doença celíaca? Se eu tenho uma doença ativada pela exposição à proteína do glúten, o meu paciente, então, necessariamente terá que selecionar a sua dieta. Ele não vai poder comer mais glúten. Mas qual que é o problema? É só por conta de desabsorção? Vamos reiterar a informação do conglomerado linfocitário? Ora lá. O paciente consome glúten, aglomera linfócito. Aí ele para um tempo, ele passa mal, ausência de linfócito. Aí ele come de novo, aglomera linfócito. E fica nessas idas e vindas de hiperindução medular para o conglomerado de linfócitos. É aí que ocorre a complicação mais importante da doença celíaca, o linfoma de células T. Sim, uma indução repetida da medula pode levar a uma mitose desenfreada. É isso. Bom,
Eu espero que você tenha fixado esse conteúdo e que estejamos juntos para mais conteúdos como esse. Eu estou muito feliz que você tenha me assistido aqui e espero que nos encontremos. Haverá mais, muito mais. Tamo junto. Valeu!